Muito bem, seja muito bem-vindo, meu nome é Fábio Ricarte e vamos lá, Lucas capítulo 16, continuando aqui na nossa leitura comentada, de certa forma, da palavra de Deus, da Bíblia. Eu quero hoje continuar aqui com Lucas 16. Primeiramente eu quero pedir que Deus possa tirar a venda dos nossos olhos para que a gente possa contemplar as maravilhas da lei dele. Papai do céu, Senhor amado, muito obrigado por esse momento, obrigado também por essa pessoa que está assistindo conosco, obrigado por você que está aqui conosco também, obrigado e eu te agradeço. Eu quero pedir que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, limpe, Pai, tudo aquilo que vem para atrapalhar, tira toda a venda dos olhos para que a gente possa contemplar as maravilhas da Tua lei. Muito bem, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, tá bom a minha tela? Lucas, capítulo 16, acho que dá para ver bem. Eu vou colocar aqui também no descritivo aqui do vídeo aqui embaixo, se você quiser, enquanto eu vou lendo, você quiser acompanhar também lendo. É muito bom porque além de você escutar, você também trabalha com os olhos, então para quem tem mais dificuldade, por exemplo, quem é mais sinestésico, existem algumas pessoas que são ou sinestésicas, ou mais auditivas, ou mais visuais, né? Então, se você é mais sinestésico, você prefere trabalhar olhando aí no descritivo, vai nessa que vai ser fácil. Você que tem facilidade para escutar também pode ir acompanhando comigo aqui na tela e isso vai ajudando muito também, tá? Se você só quer acompanhar aqui na tela, tá tranquilo também, não tem problema nenhum. Vamos lá. Lucas capítulo 16, no verso 1 diz assim: a parábola do administrador infiel. Disse Jesus também aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço ao teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tire a administração? Trabalhar na terra não posso. Trabalhar de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei para que quando for demitido da administração me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te, depressa escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus reprova os fariseus. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus lhe disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Depois eu volto, tá, comentando cada ponto para poder facilitar o teu entendimento aí também de coisas que o Espírito Santo vai colocando no coração, tá bom? Acerca do divórcio. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquela que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério.
o rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentas, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Caramba, muito forte. Aqui em Lucas 16, a gente tem os 3 momentos que Jesus, ensinando por parábolas os discípulos e aqueles que o escutavam, ele fala da parábola do administrador infiel, depois a gente tem a reprovação aos fariseus, fala acerca do divórcio e faz essa parábola maravilhosa aqui do rico e do mendigo. Tá? Eu vou falar no primeiro ponto aqui, a parábola do administrador infiel, que foi o que saltou muito aos meus olhos aqui, e isso pode ser colocado como verdade aí para você receber agora no teu coração, que pode ser uma resposta daquilo que você vem buscando. Então aqui ele compara o administrador infiel. Um homem rico colocou um administrador e descobriu, foi denunciado que esse homem ele não estava cuidando bem, não estava administrando bem as coisas do seu senhor. E quando ele cai em si, o administrador ele cai em si, ele começa a renegociar e receber os atrasados do seu senhor. Então quando a gente faz essa comparação com o reino de Deus, o que Jesus aqui alerta é para aquelas pessoas que estão vivendo, não estão sendo fiéis no pouco. Né? Então repara aqui que no verso 10 diz assim, Lucas 16:10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Muitas vezes a gente está passando por grandes dificuldades e essas dificuldades elas tomam a nossa vida de uma maneira tão impressionante que a gente esquece de colocar, vou trazer para mim aqui para falar com vocês, a gente esquece de colocar aquilo que é importante, né, para a nossa vida. A gente consegue esquecer, né, aquilo que é fundamental, os princípios, aquilo que rege, as coisas que são importantes para a gente, e fica nesse afã de querer resolver as coisas no dia a dia. A gente é tomado normalmente assim, né? Mas aqui o que Jesus coloca no capítulo 10, aquele que é justo, aquele que é fiel no pouco também será colocado, também é fiel no muito, é um segredo espiritual, é uma chave realmente espiritual que abre portas. Quando você tem confiança e sabe quais são os princípios mais importantes na vida, você caminha dessa maneira. Eu trago por um exemplo da vida. Tá? Então, normalmente quando você está vivendo alguma dificuldade, né, você está com pouco dinheiro e aí você desperdiça aquele dinheiro sem colocar os teus sonhos ou sem administrar bem esse recurso que foi colocado nas tuas mãos, você gasta tudo de uma vez. Amanhã eu vou pensar, amanhã eu vejo o que eu vou resolver, é pouco dinheiro mesmo, é um saláriozinho pequeno, tal. É um erro, porque quando você administra um pouco, com zelo,
né? E eu estou falando de administrar a tua riqueza, porque aquilo é a tua riqueza, você trabalhou por aquilo, pode ser um valor que parece pequeno aos olhos humanos, mas para você, você sabe o teu esforço, o que significou receber esse valor, por menor que ele seja. E quando você é fiel no pouco, quer dizer, quando você administra esse recurso sabendo, né, direcionando para aquilo que é mais importante, dando prioridade para as coisas mais importantes, sabendo também suprir, cumprir as tuas responsabilidades dentro desse pouco que você tem, não dando passos maiores que a perna. Você é fiel no pouco. E sim, quando você tem essa consciência, você sabe para onde tem que ir cada parte do recurso, quando você aprende, e isso é conhecimento, você vai atrás de como administrar melhor os teus recursos, as tuas finanças, aprender sobre finanças é muito importante, aprender sobre economia doméstica, que a gente fala, né, que isso é um termo que surgiu muito recentemente, que fala como administrar o teu recurso no teu dia a dia, né, para as coisas que você precisa resolver. Então, quando você se coloca dessa maneira e você é fiel, ainda que seja pequeno aquilo que você está vivendo nesse momento, e pequeno pode ser muito relativo. Às vezes, pequeno para alguém é ter uma empresa de 1 milhão. É pequeno ainda, porque o sonho dele é ter uma empresa de 1 bi. Né? Para outras vezes, o pequeno é ser só um servente de pedreiro, e o outro ser grande de repente, né, comparativamente falando, de repente para esse cara o engenheiro é um cara grande. Né? E de repente para o engenheiro, quem que é o grande? É o dono da construtora. Então é muito relativo o que é pequeno e o que é grande. Mas saiba que aquilo que é pequeno para você hoje, se você administrar com diligência, buscando conhecimento, entregando o seu melhor, a tendência é que você vai ser colocado sobre o muito também. E no mundo espiritual não é diferente. Né? Quando você é fiel aqui no pouco, a tua vida pode parecer muito pequena, pode parecer muito significante diante de todas as mazelas do mundo, ou diante de tantas dificuldades, ou até diante da grandeza de Deus. Mas você é importante, você é único, e você agindo, né, com fidelidade no pouco, né, sendo fiel aos teus compromissos, sendo fiel à tua esposa, isso tudo abre portas. Em outro momento, aconteceu agora, eu me lembrar de uma passagem, né, falando do fiel, né, de ser fiel no pouco aqui, eu me lembrei de uma referência clara da palavra que mostra quando foram 2 momentos únicos assim que Satanás em pessoa agiu. Um deles foi no começo, na Gênesis, quando ele deseja o lugar de Deus, né, ele era um anjo, né, um anjo muito próximo do Senhor, um anjo grande, né? E você sabe que existem verdadeiras castas, separações dentro também dos anjos, e era um anjo de grande patente do lado ali de Deus, e esse anjo ele desejou o lugar de Deus, né? E Satanás, ele tem outros nomes também, o diabo, aquele que é o divisor e tal, mas isso não importa nesse momento, só para você entender como o mal agiu em 2 momentos claros. Foi nesse momento quando ele desejou o lugar de Deus, e outro momento muito claro foi quando Judas, não suportando a dor de ter traído o próprio Jesus, ele tirou a própria vida, e ali o próprio Satanás agiu, né? O próprio mal agiu na vida de Judas. Então, é nesse momento da traição. E outro momento é no momento, né, que Satanás deseja o lugar de Deus, né, e é um sentimento tão maligno, que é o sentimento da ingratidão, né, porque ele desejou o lugar do Criador, né, foi ingrato ao próprio Criador, e em outro momento foi o momento da traição. Então eu quero te alertar para esse mal, né, quando você pratica também o oposto a isso, quando você é grato, você se conecta a Deus da mesma forma que quando você é fiel, você se conecta puramente a Deus também. São os 2 sintomas mais claros, ou sentimentos opostos mais claros ao mal: a fidelidade e a gratidão, para você praticar hoje. Tá? Então, quando você é fiel no pouco, ainda que seja muito pouco, né, sem dúvida você vai se exercitando. A minha visão é isso: você exercita-se no pouco para que depois você possa comandar o maior, para que você possa resolver o maior. É o que aconteceu com Davi também, quando Davi foi questionado como é que ele foi lá e matou o gigante com a espada, e que coragem é essa? E ele fala: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o meu Deus? Né? Eu já enfrentei leões, eu já enfrentei ursos, e realmente quando ele morava ali no meio do campo, ele teve essa necessidade de enfrentar gigantes, animais gigantes. Então quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus, o grande Deus, o Deus de amor? Isso tudo mostra a fidelidade no pouco, né? E às vezes hoje você está passando por alguma dificuldade, essa dificuldade às vezes
tem a ver com o teu momento, um momento de diferença, né? Você se olha de maneira muito pequena, mas saiba que esse momento pequeno é um momento que pode estar te treinando, né? Pode estar te habilitando para o maior, tá bom? Bom, aí a gente segue aqui na frente, né? Logo na sequência a gente tem essa referência, tá? Depois, se você quiser voltar e ler novamente, a tendência é que isso salte aos olhos, mas essa é a diferença do administrador infiel, quando ele saca de verdade que ele estava vivendo um problema, que ele ia perder tudo, e ele dá a volta por cima, né? Trazendo, né? Mostrando que é possível a gente se reconciliar com Deus, que é possível você se arrepender verdadeiramente e seguir o caminho de graça, o caminho da graça, o caminho da verdade e da vida. Bom, indo à frente, a gente tem aqui, Jesus reprova os fariseus. Então os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus lhe disse: vós sois o que vós justificais, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Então repara que aqui Jesus continua também trazendo essa comparação com o reino de Deus, né? Que às vezes tudo aquilo que pode parecer muito bom, como no caso lá do administrador infiel, que ele estava lá no comando achando que ele dominava tudo, e quando ele caiu em si ele falou: opa, peraí, eu vou ser mandado embora, eu não vou poder desfrutar do melhor daqui do meu Senhor, né? O que eu faço? E aí ele retoma, ele acorda. Da mesma forma que Deus ele mostra para os fariseus que estavam ali escutando também. Os fariseus faziam parte de um partido, né, do povo judeu naquela época, com os saduceus, e tinham crenças diferentes uns dos outros, mas no final eles se uniram contra o próprio Jesus, né, que falava ali para os profetas, né, falava para eles também como os escribas, as pessoas que conheciam muito da lei. O interessante aqui é que ele compara e fala claramente, muitas vezes aquilo que parece muito bom, quer dizer, as aparências, né, as aparências religiosas parecem muito boas, muito legais, muito importantes, mas isso é para fora. O que Deus vê está aqui, ó, é o teu coração. Tá? O teu sorriso, você está sendo filmado, né? Deus vê o teu coração de verdade. Então, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Então ele fala aqui que agora existe um período da graça, né? Então até João Batista, né? Aquele que batizou Jesus e que anunciou a vinda do Messias. Ele diz aqui: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Então Jesus traz as boas novas, né? E todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então, mesmo que a gente esteja no momento da graça, vivendo a graça, aquilo que Deus colocou como verdade não deixa de ser vida, né? Então a palavra continua sendo viva, vivificada, e Deus não volta atrás com relação à sua palavra. Por isso, né, que até a vinda do Messias, a vinda de Jesus, é uma prova que a palavra de Deus não volta atrás. Houveram várias confirmações, que quem quiser aqui, eu posso depois, se quiser colocar um comentário aqui, saber mais sobre isso, mas existem várias referências que mostram, várias passagens bíblicas que comprovam, até no Novo Testamento, através, por exemplo, de um dos grandes profetas, né, que trouxe a revelação do Messias. Quando você volta ali, depois eu entro mais em detalhes, senão o nosso vídeo não ficar muito grande aqui, mas quando você pega um profeta, por exemplo, da envergadura de Ezequiel, ou até, né, sei lá, quando você pega aqui Isaías de ponta a ponta, você vê em vários momentos a revelação do próprio Deus, da vinda do Messias, tá bom? E aí existem várias referências por que ele teria que dar a vida por nós, mas aí é outro assunto, tá bom? Bom, ele fala aqui acerca do divórcio também. Então no divórcio ele fala assim, ó: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério, bem claro. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério, né? Então não existe essa história, porque naquela época acontecia muito, né? O contexto histórico era esse: o homem ele não queria mais a esposa, deixava a esposa e casava com outra. Olha que loucura. E o que Jesus colocou claramente ali é o seguinte: não existe essa história que você larga a tua mulher e casa com outra. Se acontecer isso, você está
cometendo adultério. Né? E inclusive a mulher repudiada, outro que casa com ela e ela casando com outro também comete adultério. Então a importância, né, e depois a gente pode tratar de um assunto porque é um assunto polêmico, né? Mas a gente pode tratar polêmico para aqueles que não compreendem ainda a verdade da palavra, né? Mas a gente pode entrar também nesse assunto aí, tá bom? E o rico e o mendigo, aqui é sensacional. Ele mostra claramente, né, Jesus quando coloca aqui, ó, ora havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Então era uma pessoa que era um abastado, era um rico, né? Então vivia de aparências também ali e tal. E também havia um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta dele. Então Lázaro morava ali na porta do rico e esperava para comer inclusive das migalhas que ele fala aqui. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então quer dizer, Lázaro sofria como ninguém, era mendigo, doente, né, com úlceras expostas, tal, e até os cachorros vinham, quer dizer, ele estava numa situação deplorável mesmo. Então quem olha aos olhos humanos vê o rico e vê aquela pessoa, né, completamente à margem da sociedade. As pessoas tendem a dar atenção e querer falar com o rico, mas esquecem que, aí ele vem à frente, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, o mendigo, por algum motivo, né, por ser um homem justo e ter sofrido talvez muitas coisas, pode acontecer o contrário também, aqui não há quando Jesus faz aqui essa parábola, não significa que ele está colocando todos os mendigos como salvos, não é isso, é que ele está colocando um homem, ele dá nome, então olha só, ele chama o mendigo de Lázaro, e o homem rico é um homem rico, então um homem que não tem referência, então você vê que o Lázaro foi citado aqui na palavra. E morreu também os dois, tal, e foram sepultados. No inferno, estando em tormentos, o homem rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, quer dizer, ele viu próximo de Abraão, que era o pai da fé, no céu, Jesus faz essa referência, e ele corre e pede ajuda e fala, Senhor, eu te servi. Ó, aí ele vivendo vários tormentos aqui, ó, no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai, Abraão, tem misericórdia de mim. Olha só. E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado dessa chama. Quer dizer, ele estava atormentado, estava no inferno em chamas aqui. Jesus faz a alegoria muito clara, então ele pede para que Lázaro, que era um mendigo, né, no mundo físico, no mundo espiritual, ele está ao lado de Abraão, e ele fala, pelo menos que ele molhe os dedos, porque ele conhece, ele passava por lá, talvez passasse ali na frente da casa, desprezasse, ou dava às vezes ou não dava, mas enfim, não mostra, aqui Jesus não coloca Lázaro sendo acolhido em algum momento, enfim. Mas ele pede, ele me ajuda, né? Me ajuda para que ele possa pelo menos molhar os dedos e me refrescar. Diz, porém, a Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Então ele fala assim, ó, você recebeu os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Por que será? A pergunta é, por que será o rico estava em tormento e Lázaro, que era um miserável, no reino dos céus, ele estava vivendo a glória, recebendo os bens? Por que será? Para pensar. A verdade é que Lázaro era um homem segundo o coração de Deus, pelo jeito, mesmo sendo um mendigo, alguém à margem da sociedade, era alguém que praticava o bem. Agora que o nosso amigo rico de repente estava vivendo e esqueceu do porvir. Então o alerta aqui é exatamente esse. O problema não é ter ou não ter dinheiro, pelo contrário, o dinheiro é só aquilo que potencializa aquilo que você é. Se você é mau, você vai usar o dinheiro como um recurso, né, como gasolina para aumentar o mal. Se você é um servo de Deus, se você é uma pessoa do bem, você vai usar o teu recurso, para potencializar aquilo que você é. Então, o dinheiro ele é só um potencializador. E aqui Jesus ele faz uma alegoria para que todos pudessem entender claramente, né, que o que Lázaro, apesar da falta de recurso,
teve acesso ao céu, diferente do rico, que nem o nome dele é citado, por exemplo, aqui na história. Bom, e aí Abraão fala de forma contundente. Ele pede, ele fala, me ajuda, né, me ajuda. E além de tudo, ele coloca aqui assim, além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que o que querem passar daqui para vós, outros não podem, e nem os de lá passar para nós. Então, quer dizer, o abismo já tinha sido criado, né, e existe uma separação clara, apesar dessa conversa, desse papo de Abraão com o rico. Então replicou, pai, eu te imploro que mandes, e ele fala, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então ele viu que ele estava perdido já. Então o que eu faço agora? Aí ele pede, manda pelo menos para avisar os meus irmãos, meus 5 irmãos, para que eles fiquem alertas a respeito disso, para que eles não venham para cá e vivam tormentos. E aí Abraão responde de forma pesada, ele fala assim, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, ele já tem os profetas, ele já tem a palavra, ouçam-nos. Então, o que está acontecendo com você agora? Você está ouvindo a palavra aqui. Ouvir é importante, é o primeiro passo, mas depois, qual que é o segundo passo? Compreender e praticar. Mas ele insistiu ainda, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim. A gente precisa viver intensamente o agora, viver presente, viver 100% presente. E viver 100% presente significa, na presença de Deus, sem dúvida nenhuma, todos os dias. Né? O ato de escutar, ler a palavra de Deus, isso acaba trazendo uma experiência poderosa com o Espírito Santo de Deus, né? com a Trindade, né? A Trindade ali dividida entre Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, o mesmo Espírito que pairava sobre as águas, como diz em Gênesis, conhece tudo, ele nos inspira, ele traz fortaleza, o Espírito Santo traz conselho. E eu sou muito grato ao Espírito Santo agora, com vocês aqui, a esse capítulo, a poder ter essa revelação cada vez mais clarificada do nosso propósito, para que a gente possa viver intensamente a nossa vida, viver em abundância, como disse o próprio Jesus Cristo. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu termino aqui então com vida em abundância. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Se você reparou algum versículo que pulou para você de uma maneira diferente também, de repente eu não me atentei aqui porque foi para você, escreve aqui embaixo para que a gente possa criar uma verdadeira comunidade aqui a respeito de Lucas capítulo 16, porque outros virão e serão abençoados também com essa palavra aqui, tá bom? Valeu, aproveita para assinar o canal, apertar o sininho e receber os próximos vídeos também, nesses momentos aqui de intimidade com o Senhor que a gente pode compartilhar juntos aí. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau!